Olá, essa é a nossa aula de número 8. Na aula de hoje, nós iremos fazer alguns exercícios sobre o dimensionamento de sedimentadores contínuos. Esse exemplo 3, o nosso terceiro exemplo da nossa disciplina, vem do livro do Massarani, é o exemplo 12 da página 142. Calcular o diâmetro e a altura de um sedimentador Dor Oliver para operar com 30 metros cúbicos por hora de suspensão aquosa de cal. Quais são, então, os dados? A concentração de sólido na alimentação é 0,08 gramas por centímetro cúbico de suspensão. A concentração do sólido no lodo é de 0,25 gramas por centímetro cúbico de suspensão. A densidade da cal de 2,2 gramas por centímetro cúbico. E temperatura de 25 graus. Foram realizados, então, ensaios de teste de Proveta a 25 graus, na concentração de alimentação desse sedimentador, que é o 0,08 gramas por centímetro cúbico de suspensão. Então, aqui nós temos os dados do nosso teste de Proveta, em que nós podemos acompanhar a altura da interface do líquido clarificado, que é o Z, em função do tempo de sedimentação. Então, no tempo zero, a altura inicial era de 40 centímetros, e à medida, então, que esse tempo foi passando, essa altura foi, então, diminuindo até chegar na altura final próxima aí da compactação. Coloquei aqui para nós um resumo dos nossos dados, Então, foi pedido para calcular o diâmetro e a altura do sedimentador. Foi dado aqui, então, a vazão, já transformei a vazão para centímetros cúbicos por minuto. Aqui nós temos, então, o CA, o CL, já estão aqui em grama por centímetro cúbico, não precisa transformar. A densidade, então, da cal, a densidade da água e viscosidade, então, da água que nós vamos utilizar. A primeira coisa, então, que nós iremos fazer é o gráfico dos dados do ensaio do teste de Proveta, tá? Vamos plotar aí o Z em função do tempo. A gente pode ver aqui que esse teste, ele poderia ter ido um pouco mais de tempo e ele iria compactar um pouco mais até ele ficar realmente completamente estável. Nesse exemplo, nós iremos resolver utilizando o método de Biscaia-Júnior. Para isso, então, agora nós vamos calcular quem é F sobre A mínimo. F aqui, no caso, gente, é esse Q que eu tinha chamado de Q aqui de vazão, tá? É a vazão F de alimentação. Então, quem é a vazão F sobre A mínimo utilizando aí o método de Biscaia-Júnior? A gente sabe que F sobre A mínimo é o Z0 sobre um θ mínimo. E o θ mínimo, por sua vez, é aquele que faz o par, com essa altura Z mínimo, que é calculado aqui por CA, Z0 sobre ZL. Nós temos CA, temos Z0 e temos CL. Nós podemos, então, agora fazer o cálculo, substituindo aqui, fazendo o cálculo, então, do Z mínimo. Nós temos que o Z mínimo é de 12,8 centímetros, tá? Então, a gente vai agora marcar esse 12,8 centímetros no gráfico, para a gente poder tirar o equivalente dele do tempo, do θ mínimo, certo? Então, marquei aqui os 12,8, vou até a curva e vou tirar quem é o tempo, o θ mínimo de 23 minutos. Agora, eu posso jogar os 23 minutos aqui. Então, 40, que é a altura inicial pelos 23 minutos, eu tenho aí um F sobre A mínimo de 1,74 centímetros por minuto. Com isso, a gente pode agora calcular a área. Então, nós temos aí uma área de 287.500 centímetros quadrados. O que corresponderia, então, a um diâmetro de 6,05 metros. Sugere-se, então, colocar um fator de segurança em cima dessa área, para a gente ter uma área aí. No caso aqui, nós vamos fazer a área de projeto como 20% a mais dessa área mínima calculada, tá? Então, peguei essa área, multipliquei por 1,2, o que me daria aí, então, se essa área for de seção circular, um diâmetro de 6,6 metros, Então, a gente aumentou aí 55 centímetros no diâmetro desse sedimentador. Então, já tiramos o diâmetro, agora podemos, então, fazer o cálculo da altura. Para isso, nós vamos precisar, então, do F sobre A de projeto. Como agora eu mudei a área, certo? Então, aquela mesma vazão dividido por essa nova área me daria um F sobre A de 1,45. Agora, nós podemos fazer o cálculo da altura. Nós sabemos que a altura do sedimentador é a soma de H1, que é a zona de clarificado,
de concentração constante ou variável. A zona H2, em que nós temos o fundo do equipamento, a parte cônica, e o HC, onde temos aí a zona de compactação. O HC pode, então, ser calculado por essa equação. E o H1 geralmente utiliza-se aí 60 centímetros, né? 0,6 metros. E o H2 é uma função do raio do equipamento. Como a gente já obteve aqui o diâmetro, né? Então, eu multipliquei o 0,146, que multiplica o raio, que é o diâmetro dividido por 2. Nós temos aí de H2 cerca de 48 centímetros, né? 0,48 metros de altura. Agora, nós precisamos fazer, então, o cálculo do HC. Para isso, nós precisamos o quê? Do F sobre A, que eu já coloquei aqui, tá? Nós precisamos aqui do T, que é o tempo de residência nessa zona de compactação, e da densidade do lodo, que é o que a gente ainda não tem e precisa calcular. Fazendo, então, agora o cálculo do T, que é o tempo de residência que nós temos aí na zona de compactação. Então, vamos ter o TL menos o TC. Para calcular, então, o TL, o que nós fazemos? Nós vamos marcar no nosso gráfico o Z mínimo, tá? Que está aqui, né, os nossos 12,8, né, quase 13, que nós já calculamos. E a partir dele, nós vamos, então, fazer uma reta que tangencia a nossa curva da sedimentação. E nós encontramos, então, aqui o ponto que tangencia aproximadamente aí 41 minutos. Enquanto TC é aquele tempo em que eu deixei de ter uma sedimentação livre, ou seja, eu vou marcar aqui, a partir do início, uma reta, e vou tentar pegar aquele ponto em que a minha curva deixou de passar por essa reta, que a gente pode ver aqui mais ou menos nessa região, tá? Que a gente escolheu aí um TC de 11 minutos. Fazendo, então, o cálculo, né, os 41 minutos do TL menos os 11 minutos do TC, a gente tira um tempo de residência de cerca de 30 minutos. Agora, podemos fazer o cálculo da densidade do lodo. Para fazer esse cálculo, então, nós precisamos pegar a concentração CL, que nós temos como uma base de cálculo. Nós podemos ver que, para um volume de 1 centímetro cúbico, a gente tem o quê? 0,25 gramas de sólido, que vai ser a nossa massa de sólido. Então, eu vou colocar aqui, né, vamos substituir a massa de sólido por 0,25, densidade do fluido, que é 1. Esse volume de base de cálculo que a gente pegou aqui, que é 1 centímetro cúbico, certo? Que me dá essa relação de 0,25 gramas de sólido para 1 centímetro cúbico. E vou substituir o VL aqui e aqui, tá? 1 e 1. Substituo aqui a massa e divido pela densidade da partícula. Então, com isso aqui, a gente tira uma densidade do lodo de cerca de 1,14. Observe, então, que a densidade do sólido é 2,2, a densidade do fluido é 1, e que a densidade do lodo, né, da lama, é 1,14. Agora, nós podemos, então, fazer o cálculo do HC. Vamos substituir aqui o F sobre A calculado, que é 1,45. Agora, nós vamos colocar aqui o CA, né, 0,08. Aqui, o tempo de residência que nós calculamos, né, dividido aqui pela densidade do sólido, que multiplica a densidade do sólido menos a densidade do fluido, e a densidade do lodo menos a densidade do fluido. Então, dessa conta aqui, nós tiramos cerca de 22,3 centímetros. Somando, então, todas essas três alturas, nós temos uma altura aí de cerca de 1,30 metros do nosso sedimentador. A conclusão, então, final do exercício é que o nosso sedimentador deve ter aí 6,6 metros de diâmetro e uma altura de cerca de 1,3 metros. Esse exemplo 4 está no livro do Cremasco, é o exemplo 13.1 da página 340. Dimensionar o sedimentador para realizar a clarificação de um licor branco bruto, operando a 30 metros cúbicos por hora de suspensão, a concentração inicial 60 gramas por litro de suspensão, um CL de 170 gramas por litro de suspensão. Temos a densidade, então, aqui da partícula, do sólido, que é de 2,7 gramas por centímetro cúbico, e a do fluido utilizado aqui é de 1,1 gramas por centímetro cúbico. Temos aqui os dados do teste de Proveta, obtidos, feitos, então, na concentração da alimentação desse sedimentador. Nesse exemplo, nós iremos utilizar o método de Kint para o projeto de dimensionamento do sedimentador. Então, aqui nós temos os nossos dados. Quando eu falo dimensionar o sedimentador, é calcular o diâmetro e a sua altura. Temos aqui a vazão, né? Já passei para centímetros cúbicos por minuto.
E aqui, ó, veja que os dados do CA e do CL foram dados em gramas por litro de suspensão. Eu passei esse litro para centímetro cúbico, então a gente tem um CA de 0,06 e um CL de 0,17 gramas por centímetro cúbico. Aqui nós temos a densidade do sólido e a densidade, então, do fluido. Nós vamos mostrar primeiro como eu posso fazer o projeto utilizando, então, os dados do gráfico, mas obtendo aí manualmente, né? Fazendo uma leitura aí visual apenas desses dados. Então, vamos plotar aí a nossa curva, né, de sedimentação. Como que a gente poderia, então, fazer isso? Nós vamos criar uma tabelinha, né, de T por Z, certo? Em que nós já temos, na verdade, que é essa tabela aqui, mas eu vou pegar apenas alguns pontos para dar esse exemplo, ok? Lembrando que se a gente pega pontos aqui bem na inicial, quando eu traçar a tangente, o ZI vai bater no 40, tá? Por quê? Porque essa região é reta, então não faz sentido vocês pegarem esses pontos para traçar nessa região de sedimentação livre, tá? A gente tem que escolher pontos aqui na região de sedimentação com concentração variável. Primeiro eu vou fazer esse ponto aqui, eu vou pegar esse parzinho aqui do 15 e do 18,8, certo? Que está aqui nesse ponto, tá? No tempo de 15. E aí eu vou então traçar uma tangente aqui, a partir desse ponto. E vou ver aqui onde que eu encosto no eixo Z. Deu aí então um ZI de cerca de 35,8. E escrevo aqui na minha tabelinha, né, quem é o ZI. Vou fazer isso para o próximo ponto de 25. Eu vou traçar a tangente e vou tirar aqui quem é ZI. Tá? ZI aí deu aproximadamente 26. Agora, nós vamos fazer para o tempo de 35, que é esse tempo aqui. 35, eu traço a tangente, tirei aí um tempo aproximadamente de 20,5. E aí, a partir, então, desses dados de tempo, Z e ZI, nós vamos calcular quem é C, que é concentração, V, que é velocidade, e o F sobre A, tá? Para a gente encontrar aquela área que nós precisamos calcular. Então, nós vamos fazer isso para todos os pontos que a gente tiver disponíveis, né? Eu fiz aqui exemplo só para 3, mas vocês podem pegar todos os pontos aqui que tiverem nessa região daqui para baixo. Com isso, como o F é constante, nós tiraríamos vários valores de área. E assim, a gente poderia, então, escolher quem é a maior área necessária, que é aquela área limitante da sedimentação. E nós utilizaríamos, então, esse valor no nosso projeto. Bem, não é muito viável, né, e nem muito preciso fazer esse cálculo manualmente. Então, como que a gente poderia fazer isso a partir dos dados, então, da nossa tabela com um pouco mais de precisão? Afinal de contas, quando a gente plotar esse F sobre A, né, a gente plotar esse V sobre essa razão aqui, a gente vai ver que tem uma região aí de área máxima, ou de F sobre A mínimo. O que vai dar, então, para a gente, que é esse ponto que a gente tem que usar. Então, vamos ver aqui como nós poderíamos fazer isso utilizando, então, o software, o Excel, por exemplo. A primeira coisa aqui que eu fiz, eu peguei o mesmo gráfico, mas dividi a curva na região linear e aqui na região que deixou de ser linear. E eu ajustei, então, duas equações, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos ajustar equações de Z sobre T, né, para a gente obter o ZI a partir da derivada dessa função, certo? Então, para a região linear, eu obtive um Z igual a menos 1,418 tempo, vezes o T, mais 39,91. Então, essa é a região linear. E quando eu fizer a derivada, eu vou obter sempre, né, um valor de ZI ali igual a 40, o que para mim não é interessante. Então, nos nossos cálculos da tabela, nós vamos utilizar aqui a região não linear. Eu passei um polinômio de terceiro grau, tá? Nessa região azul, e obtive essa equação. Então, observe aqui que foi isso mesmo. Eu quis colocar muitas casas decimais, porque como esse número é pequeno, a gente precisa ter bastante precisão, tá? Então, eu usei aí bastante casas decimais para não correr o risco, né, de ficar uma coisa muito aproximada, já que a gente vai usar a derivada ainda dessa equação. Então, partindo dessa equação, a gente montou a mesma tabelinha. Então, nós temos aqui o tempo, nós temos aqui o Z,
E eu criei uma coluna de Z predito por essas equações aqui. Então, eu tenho a parte linear predita por essa equação e a parte não linear, né, a partir aí dos 15 daqui para frente, foi predito, então, por essa equação não linear. Eu criei, então, essa coluna de Z predito. A gente pode observar que ele não é tão exatamente igual assim, né, mas vai dar para a gente aí uma boa aproximação, talvez até melhor do que a leitura visual. Ok? Então, a partir disso, depois que a gente criou essa coluna do Z predito, e eu tenho essa equação, eu vou calcular, então, quem é a derivada, né? Quem é dz dt, que, na verdade, então, a derivada no ponto é quem? É a minha velocidade, é através dela que eu vou obter quem? Que eu vou obter o ZI. Quem é menos dz dt? É a velocidade, certo? E eu sei, então, que a velocidade, que também está aqui, é quem? É ZI menos Z dividido pelo tempo. Então, a partir desse valor da derivada e do valor de Z e do tempo, eu tiro ZI, tá? Tiro aqui a velocidade, a gente pode ver que a velocidade aqui é aproximadamente constante na região de sedimentação livre e vai diminuindo até chegar ao fim do experimento. E depois a gente pode, então, calcular quem seria a concentração nessa condição. A gente tira quem é o C, pela mesma equação que a gente mostrou no slide anterior. E a gente tira, então, quem é o diâmetro. Vamos dar uma olhada onde que está esse diâmetro máximo. A gente pode ver que o maior valor é esse, mas o máximo ele pode estar nessa região aqui. Agora, o que nós podemos fazer? Eu vou pegar, então, esses valores todos de diâmetro que eu obtive e plotar em função do C. Eu criei um refinamento nessa área aqui. Eu posso escolher essa região onde eu tenho o maior diâmetro e criar outros pontos, variando, por exemplo, de 15 a 25. Eu criei vários Z preditos, certo? Com vários EIs, e criei várias linhas intermediárias aqui para refinar melhor essa região, a partir daquela equação que a gente tinha, certo? Você pode ver que tem vários pontos aqui. Para a gente pegar o melhor ponto, então, o que eu posso fazer é ajustar uma equação do diâmetro em função da concentração e fazer a derivada para a gente encontrar quem é o ponto de máximo, nesse caso aqui, certo? Igualei, então, a zero e tirei aqui que essa concentração limitante ali foi de 0,0855 gramas por centímetro cúbico, o que corresponde também a um diâmetro máximo de 5,72 metros, né? Que é um pouquinho a mais do que a gente enxergou aqui dentro dos dados, né? Por quê? Porque a gente não mediu a altura, tem vários tempos aqui, mas a gente pode, né, com a equação, fazer essa interpolação de outros pontos nessa região e tentar encontrar esse ponto máximo de diâmetro. Uma opção também seria jogar como um fator de segurança 10 ou 20% em cima da área, né, desse sedimentador, o que, no caso aqui, o autor não faz no livro. Fazendo, então, agora o cálculo da altura. O método de Quint só faz, então, a proposição do cálculo do diâmetro. O cálculo da altura do sedimentador nós vamos calcular da mesma forma que fizemos anteriormente. É a soma, então, de H1, H2 e HC. Nesse caso, desse exemplo, o livro do Cremasco escolheu um H1 de 0,75 metros. Podemos, então, calcular o H2 em função do raio do equipamento. Observe aqui que o livro também optou por não usar o valor dos 20% de área, o que eu particularmente recomendaria, né, a gente utilizar aí, que o livro do Massarani recomenda, e outros livros também. O H2, então, de 0,42 metros. Podemos agora, então, fazer o cálculo do HC. Para isso, precisamos calcular o F sobre A, o tempo e a densidade do lodo. Calculando aí quem é o tempo de residência, o TL menos o TC. Para calcularmos o TL, precisamos, então, do valor de Z mínimo. Substituindo os valores de CA e CL e Z0, a gente chega no Z mínimo de 14,12. Então, vou vir aqui no gráfico, marcar o valor do Z mínimo. E, a partir dele, nós vamos tangenciar a nossa curva e obter aí cerca de 38 minutos nesse valor de TL. O TC é aquele tempo em que a nossa curva deixou de ser linear. Tá? Então, a gente tira aqui um tempo de aproximadamente 11 minutos. Então, substituindo aí os valores de TL e TC, 38 menos 11, nós temos aí cerca de 27 minutos no nosso tempo de residência. Então, agora calculando a densidade do lodo. Então, se a densidade é do lodo, nós vamos utilizar como base de cálculo a
concentração do lodo. Então, a gente sabe que para um volume de 1 centímetro cúbico, eu tenho 0,17 gramas de sólido. Substituindo, então, esses valores aqui, nós temos, né, que para um volume de 1 centímetro cúbico, né, que é o VL, que está aqui, a gente põe 1, eu tenho uma massa de sólido de 0,17 gramas. Substituir a densidade do fluido de 1,1 e substituir aqui também o ms de novo e a densidade da nossa partícula, que é 2,7. Tiramos aí uma densidade de lodo de 1,2 gramas por centímetro cúbico. Tá? Aqui nós temos, então, que calcular agora quem é o F sobre A mínimo, utilizando, né, a área máxima que nós escolhemos. Então, substituindo, nós temos aí um valor de 1,94 centímetros por minuto. Lembrando, pessoal, que nesse caso ele não está utilizando o fator de segurança dos 20%. Tá? Fazendo o cálculo, então, do HC, substituindo todos os valores que nós calculamos aí, tiramos uma HC, né, de 24,8 centímetros. Fazendo, então, a soma do H1, o H2 e o HC, nós tiramos uma altura final de leito de 1,42 metros. Dessa forma, então, o nosso sedimentador, né, como conclusão final, vai ter um diâmetro de 5,7 metros e um H de 1,42 metros de altura. Como atividade, então, dessa aula, eu proponho que vocês resolvam, tanto pelo método de Quinte quanto o método de Biscaia Júnior, esse exemplo, né, que nós vamos deixar aqui, tá? Determinar o diâmetro e a altura de um espessador Doroliver para operar com 20 metros cúbicos por hora de uma suspensão aquosa de barita. Temos a densidade da barita, 30 graus Celsius. A concentração do sólido da alimentação é 103 gramas por litro de suspensão e o lodo final deve ter 346 gramas por litro de suspensão. O ensaio de proveta a 30 graus Celsius conduziu a esses resultados que nós temos aqui. Nós temos aqui, então, o gráfico dessa altura da interface em função do tempo de sedimentação. Como atividades, então, dessa aula, fica fazer aquele exemplo e postar lá no Classroom, refazer esses exercícios e os exercícios propostos de outros livros. Como atividade, então, da empresa, vocês vão fazer o projeto orientado de sedimentadores. Para isso, vocês precisam, então, escolher o tema, né? Sejam criativos. Vocês podem, então, procurar na literatura dados de teste de proveta do material escolhido. Usar, então, os métodos de Quinte e Biscaia Júnior no cálculo para fazer a comparação. Para a gente padronizar, então, vamos utilizar uma área de projeto 20% superior a essa área máxima que foi utilizada aí no cálculo. Tá? Vocês devem entregar o vídeo relatório desse projeto do portfólio de vocês até dia 15 de maio. Sugiro que vocês coloquem, então, o vídeo e o relatório aí no site da empresa de vocês. Vejo vocês aí, então, na nossa próxima aula.